Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Robson Charles e eu quero trazer uma palavra de Cristo para a sua vida. Hoje eu quero ler o capítulo 8 do livro de Daniel, que tem o título que diz que é A Visão do Carneiro e do Bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu. E nessa minha visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, situada na província de Elã. Na visão, eu caminhava nas proximidades do canal Ulai. Então levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei que nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode, com um longo chifre entre os olhos, veio do ocidente e do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar o chão. Ele se voltou na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. E eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte, contudo, no auge da sua força e o seu grande chifre frontal quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção de Etseb, a terra magnífica Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra alguma das estrelas desse exército, e ainda as pisoteou. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército. Quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo o que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que vi um Kadosh, um ser angelical, que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2.200 tardes e manhãs, e então Kadosh, o santuário, será reconsagrado. E aqui a partir do versículo 15, diz que é quando Gabriel revela a visão de Daniel. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro, e ouvi a voz de um ser humano que vinha na direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revela a este homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e me explicou-lhe: entendai, ó filho do homem, eis que esta visão se refere aos fins do tempo. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra,
fiquei atordoado e em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu, e em seguida me disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencentes ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os 2 longos chifres que vistes crescendo na fronte do carneiro representaram os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia, sua majestade não virá de si mesmo. Destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, a terra, êxito em todas as suas pelejas, derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos e de todas as formas. Com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens, destruirá uma multidão de pessoas que nele confiarão para viver em paz, e ousará a se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele não será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. E finalmente, quanto à visão de tardes e das manhãs que te foi comunicado, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por ora, porquanto tudo isso se refere a um futuro distante. Eu, Daniel, desmaiei de exaustidão e adoeci por vários dias, depois me recuperei e voltei a tratar dos negócios do rei. Fiquei perplexo acerca da visão, porquanto aquele enigma estava além da compreensão humana. E aqui no capítulo 8 do versículo de Daniel, às vezes eu li inúmeras vezes aqui e orei e ainda pedi para Deus para que ele me desse uma revelação de algo que precisava ser falado. Só que quando você lê esse texto e você se coloca ali no lugar de Daniel, você tenta ter a mesma interpretação de Daniel, e você lê principalmente a parte aqui onde um anjo Gabriel desceu ali para falar com Daniel e revelar, dar visão para Daniel o que realmente era esse sonho. E aqui ele diz que ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes, contudo ele será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. E finalmente, quando a visão das tardes e das manhãs que te foi comunicado, eis que é de fato verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por ora, porque tudo isso se refere a um futuro distante. E esse futuro distante ele está cada vez mais próximo, porque podemos ver a todo tempo as pessoas tentando se levantar, tentando se colocar no lugar de Deus, tentando se colocar como alguém mais poderoso que Deus. Pessoas que usam de poder, usam de status humano para se achar melhor que Deus e se rebelam contra Deus, querendo colocar leis que estão acima das leis da Bíblia, que são as leis que nós devemos ter um direcionamento para segui-las, onde devemos ter discernimento para seguir e obedecer os mandamentos estipulados por Jesus. Então, esses dias que na época do Daniel estava tão distante, hoje eu vejo como esses dias estão cada vez mais próximos, e devemos cada dia mais nos prostrar e buscar Deus acima de todas as coisas e pedir para Ele discernimento, para que Ele venha nos afastar dessas pessoas que tentam se colocar acima de Deus. Esse foi o capítulo 8 do livro de Daniel. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para alguém aí que precisa ouvir um pouquinho da palavra de Deus, que precisa ouvir um capítulo da Bíblia. Às vezes você não sabe como evangelizar alguém, e quando você envia esse vídeo para alguém, quando você manda a palavra de Deus para alguém, você está evangelizando, você está seguindo os mandamentos de Cristo, que é o ide e pregar o evangelho a todas as criaturas.